beira da costa da China, algo imenso emerge das águas. Não se trata de uma ilha natural. Foi concebida intencionalmente por seres humanos para abrigar um aeroporto de 4 bilhões de dólares. A ilha terá 20 quilômetros quadrados, tornando-se uma das maiores ilhas artificiais já erguidas em qualquer canto do planeta. Para realizá-la, engenheiros literalmente esmagaram montanhas, reduzindo rochas a entulho e despejando tudo no oceano. Uma ideia ousada, mas também arriscada. Décadas atrás, o Japão construiu uma famosa ilha-aeroporto e aquela ilha vem afundando desde então, lentamente, ano após ano. O aeroporto da Ilha Nova da China é ainda maior e fica em águas que abrigam focas protegidas. Se você gosta de vídeos como este, aperte o like, pois é preciso muito esforço para produzi-los e inscreva-se para não perder o próximo. O que você está prestes a ver é uma história incrível de engenharia, atrasos e ambição, em uma escala difícil de conceber até vê-la de cima. Para entender por que a China está despejando bilhões no oceano, primeiro é preciso compreender a cidade que ficou sem espaço. Um aeroporto de 4 bilhões de dólares no mar. A China está construindo o aeroporto Jinchuan, em Dalian, e ele não está assentado em solo firme. Ele fica sobre uma ilha que não existia até que os homens a ergueram. Pedra por pedra em águas abertas da Baía Jinju. O custo total está projetado em 4,3 bilhões de dólares. A ilha tem uma área de 20 km2, o que equivale quase ao tamanho somado do Kansai International Airport no Japão e do Hong Kong International Airport. Ela ficará entre as 3 maiores ilhas artificiais do mundo. O aeroporto no topo deverá, no futuro, receber cerca de 80 milhões de passageiros por ano, aproximando-se dos aeroportos mais movimentados da China. Contará com 4 pistas, um terminal gigantesco e uma ponte marítima que a ligará ao continente. Os engenheiros já deslocaram mais de 280 milhões de metros cúbicos de terra para erguer a ilha. Essa quantidade seria suficiente para erguer uma muralha de 7 metros de altura e 1 metro de largura que contornaria todo o planeta. Mas a história por trás desse projeto está cheia de surpresas. O aeroporto já foi considerado ilegal e a construção ficou paralisada por anos. A ilha fica em águas que deveriam compor uma reserva protegida para as focas pintadas chinesas. E a maior interrogação de todas, a mesma que assombra o aeroporto oceânico do Japão há décadas, é se essa ilha vai afundar lentamente no mar. Para entender por que a China decidiu construir um aeroporto no oceano, é preciso olhar para a cidade que o sustenta, uma cidade que ficou sem terras. Uma cidade sem espaço. Dalian situa-se na ponta da península de Liaodong, no nordeste da China, bem a leste de Pequim. Abriga mais de 4 milhões de pessoas, aproximadamente o mesmo que as regiões metropolitanas de Toronto ou Madrid. O município é um importante polo de transporte, com acesso próximo ao Japão e à Coreia, situado numa geografia que parece quase uma armadilha. Montanhas bloqueiam o norte e o sul, o oceano envolve o leste e o oeste. Praticamente não resta terreno plano e aberto para construir em lugar algum da cidade. Reflita sobre o que isso significa para uma cidade em crescimento. Com 7 milhões de habitantes e sem espaço para se expandir para fora, cada novo projeto se torna um quebra-cabeça. Onde colocar um novo hospital? Onde erguer uma nova escola? Onde posicionar uma nova estrada? Cada parcela de terreno disponível já está comprometida, e quando se trata de algo tão grandioso quanto um aeroporto, que requer quilômetros de terreno plano, o enigma fica quase impossível. Por 50 anos, a cidade depende de um único aeroporto chamado Zhou-Shuizi. Quando foi inaugurado para voos civis há décadas, atendia apenas alguns milhares de passageiros por ano. Seu apelido era Zhou-Shuizi, significando água fedida, por ter sido construído sobre um pântano. Ao longo dos anos, ele foi ampliado e modernizado diversas vezes, elevando sua capacidade para quase 20 milhões de passageiros até 2025. Parece grande, mas observe isto. Pudong, o aeroporto mais movimentado da China, recebeu 85 milhões de passageiros em um único ano. O aeroporto de Dalian nem chega a figurar entre os 20 maiores da China em termos de fluxo de passageiros. A cidade quis acrescentar mais uma pista para aumentar a capacidade, mas ao observar o terreno ao redor do aeroporto atual, simplesmente não há espaço. Casas, estradas e prédios se acumulam por todos os lados. Não dá para edificar numa montanha, nem no oceano, pelo menos não da forma habitual. A cidade estava cercada, mas Dalian tinha um histórico de criatividade com o uso do solo. Na década de 1990, a cidade ergueu a Praça Xingai, a maior praça urbana do mundo, com pouco mais de 1 milhão de metros quadrados. A área costumava ser água livre, até que Dalian recuperou o terreno, preenchendo para criar solo utilizável. Foi um enorme sucesso. A praça tornou-se um marco famoso, um lugar onde as pessoas se reuniam para eventos, concertos e celebrações. Aquele projeto deu aos planejadores urbanos uma ideia que soaria absurda quase em qualquer outro lugar.
Se precisassem de um novo aeroporto e não tivessem terra, poderiam simplesmente construir uma nova porção de terra no mar. O antigo aeroporto, localizado na área pantanosa, já cumprira seu papel, mas o futuro da aviação de Dalian exigiria algo muito mais audacioso e muito mais controverso. O plano de construir terra a partir do nada. Em 2005, Dalian elaborou planos para um aeroporto em ilha nas águas da Baía Jinzhou. A escala era difícil de acreditar. Com 20 quilômetros quadrados, a ilha artificial seria quase tão grande quanto o Aeroporto Internacional de Kansai, no Japão, e o Aeroporto Internacional de Hong Kong somados. Sobre essa nova ilha, pretendia-se erguer um aeroporto gigantesco, com capacidade 4 vezes maior do que a do antigo. Não se tratava de uma ideia inteiramente nova. No início dos anos 1990, o Japão concluiu o Aeroporto Internacional de Kansai, o primeiro do mundo a ser construído sobre uma ilha artificial. Custou cerca de 14 bilhões de dólares na época, tornando o projeto de engenharia civil mais caro já tentado. O objetivo era estabilidade, pois a última coisa que alguém desejava era uma ilha que desmoronasse ou afundasse no mar. Os operários começaram com uma muralha de contenção perimetral formada por 48,000 blocos maciços de concreto, cada um pesando o equivalente a um caminhão. Em seguida, cravaram 2 milhões de tubos no leito marinho dentro da muralha e encheram cada tubo com areia. A areia retirou a umidade do leito marinho ao redor, permitindo que ele se assentasse e se solidificasse, como o barro que seca para se tornar solo firme. Depois disso, foram despejados 178 milhões de metros cúbicos de terra, sustentados por 900 pilares apoiados por macacos hidráulicos. Em seguida, ergueram o aeroporto sobre ele e construíram uma ponte para ligá-lo ao continente. Foi uma conquista incrível, mas também extremamente difícil. Cada etapa precisava ser planejada com perfeição. A muralha precisava ser suficientemente robusta para segurar o oceano durante as tempestades. Os tubos de areia tinham que ser posicionados exatamente nos lugares certos, caso contrário o leito não drenaria adequadamente. A terra precisava ser depositada em camadas, não de uma só vez, para que o solo assentasse de forma uniforme. Se qualquer etapa fosse executada de maneira incorreta, toda a ilha poderia se deslocar, rachar ou afundar. E mesmo com todo esse trabalho cuidadoso, Kansai ainda começou a afundar quase imediatamente, um problema ao qual voltaremos mais tarde. Dalian estudou projetos como Kansai e Hong Kong, acreditando que poderiam fazer algo semelhante, porém ainda maior. O plano deles era iniciar com um quebra-mar que delineasse um perímetro de 19 quilômetros e, em seguida, preencher toda a área com terra para criar terreno firme onde antes só havia água. A ideia em si era simples: erguer um muro no oceano, preencher o interior com rocha e terra e colocar um aeroporto por cima. Mas a execução é onde tudo se complica. Ter um plano no papel e obter a autorização para realizá-lo são duas coisas bem distintas, e esse projeto estava prestes a esbarrar em uma barreira própria, um clique. Um aeroporto que foi considerado ilegal. A construção teve início em 2011. Caminhões passaram a transportar rochas de montanhas próximas, despejando-as no mar para formar o quebra-mar. Durante 2 anos, tudo parecia progredir de forma estável. Dia após dia, a fila de caminhões transportava toneladas de rocha britada até a margem, derramava na água e via-a sumir sob as ondas. Lentamente, o quebra-mar começou a ganhar forma, uma linha escura de pedra atravessando a superfície da Baía Jinzhou. Então, em 2013, uma equipe de jornalistas começou a investigar o projeto e o que encontraram chocou muita gente na China. Eles relataram que o projeto não possuía licenças adequadas. Sem essas licenças, segundo eles, o aeroporto da ilha era totalmente ilegal. Eles também afirmaram que o projeto adiou verificações importantes de segurança e não obteve aprovação ambiental. Ilhas artificiais provocam um impacto enorme nos ecossistemas e os jornalistas explicaram exatamente como isso acontece. A maquinaria é barulhenta, o que estressa a vida selvagem e afasta os animais de seus habitats naturais. Toda a construção levanta sedimentos do fundo do oceano, tornando a água turva e reduzindo a visibilidade, o que dificulta para os peixes encontrarem alimento. A nova ilha também altera as correntezas oceânicas, redirecionando o fluxo de água de modos que podem afetar todo o ambiente marinho local. Além disso, a ilha bloqueia as rotas que os animais usam para nadar e se alimentar. O aspecto mais perturbador é que os jornalistas constataram que o aeroporto de Dalian estava sendo erguido em uma região oceânica que devia servir como reserva protegida para as focas pintadas chinesas, uma espécie que depende dessas águas para sobreviver. As focas utilizam a área para descansar, procriar e caçar, e uma ilha artificial do tamanho de 20 quilômetros quadrados transformaria completamente o habitat delas. Imagine se alguém construísse de repente uma muralha gigante bem no meio do seu bairro, impedindo o acesso ao mercado e ao parque.
É basicamente isso que essa ilha faria às focas. O aeroporto de Dalian negou rapidamente as acusações e afirmou que o projeto já havia cumprido todos os procedimentos necessários, mas a cobertura da imprensa foi prejudicial e ampla. Jornais, programas de TV e fóruns online por toda a China divulgaram a história, e a opinião pública voltou-se contra o projeto quase da noite para o dia. As obras desaceleraram depois que os relatos surgiram. Em 2016, o projeto parecia ter emperrado completamente. Não houve anúncio oficial sobre o que estava acontecendo, mas se você observar as imagens históricas de satélite da região, é possível ver exatamente o que aconteceu. A muralha de contenção costeira parecia concluída, formando um anel fechado na água. Mas nada mais acontecia dentro daquele anel. Nenhuma estabilização do fundo, nenhum aterro e nenhum equipamento em movimento. Nenhum trabalhador no local. Por anos, a parede pela metade construída permaneceu ali na água, um lembrete silencioso de um projeto que havia ficado paralisado. Parecia que o aeroporto talvez nunca voltaria. E então, anos depois, algo mudou. Aplausos, derrubando montanhas para encher o mar. Em 2022, a China realizou um grande congresso do governo, uma reunião que ocorre a cada 5 anos, na qual os líderes definem a direção do país e planejam a estratégia econômica. O tema de aeroportos surgiu durante essas discussões. As autoridades previram que a demanda por viagens aéreas na China aumentaria consideravelmente nas próximas décadas, o que exigiria a construção de novos aeroportos pelo país. O projeto de Dalian foi trazido de volta à pauta e o governo decidiu acelerar o seu andamento. Quase da noite para o dia, o projeto entrou no que as autoridades chamaram de construção acelerada. Quase 1.000 trabalhadores chegaram ao local quase de imediato. Alguns trabalham durante o dia, outros à noite, mantendo o canteiro ativo 24 horas por dia sem pausas. No auge das operações, havia 20 embarcações de engenharia operando no mar e mais de 1.000 máquinas trabalhando em terra, ao mesmo tempo. Imagine um canteiro de obras movimentado bem no coração da cidade, com guindastes balançando e tentando dominar o terreno, caminhões roncando e poeira voando por toda parte. Agora imagine tudo isso, mas flutuando bem no meio do oceano, com as ondas balançando os barcos e o vento uivando sobre as águas abertas. Foi assim que o local apareceu durante o auge da construção. Eles utilizaram métodos parecidos com os de Kansai, mas também criaram ideias novas em pontos importantes. Em Kansai, tubos cheios de areia eram usados para extrair a umidade do leito do mar. Em Dalian, os engenheiros adicionaram vácuos de altíssimo nível a esses tubos, puxando ainda mais água para fora do solo. Pense nisso como usar um aspirador potente em uma esponja molhada. Quanto mais água é retirada, mais firme e sólido fica a esponja. Com menos umidade no leito marinho, o solo ficava menos propenso a deslocamentos ou a afundar ao longo do tempo. Essa foi uma melhoria crucial, porque o afundamento é o medo número 1 de quem projeta aeroportos em ilhas. A escala da obra era monstruosa. Para construir a ilha de 20 km², os engenheiros precisaram trazer mais de 280 milhões de metros cúbicos de terra. Para ter uma ideia disso, imagine pegar todo aquele solo e erguer uma muralha com 7 metros de altura e 1 metro de largura. Essa muralha seria longa o bastante para contornar o planeta inteiro. De onde veio todo aquele solo? Ele veio das montanhas próximas. Engenheiros literalmente esmagaram montanhas, trituraram as rochas em fragmentos menores, carregaram-nas em caminhões e navios e as levaram até o local da ilha. Montanhas que resistiam por milhões de anos foram desmontadas e transformadas na base de um aeroporto. Os operários preencheram a área da ilha com esse solo e, em seguida, compactaram-no com martelos pesados de 90 toneladas, máquinas tão pesadas que cada uma pesava tanto quanto 15 elefantes adultos. Imagine derrubar repetidamente sobre o solo um peso do tamanho de 15 elefantes, até que o solo ficasse tão compacto quanto o concreto. Isso, basicamente, era o que faziam esses martelos. Até 2025, a própria ilha já estava oficialmente pronta, tornando-a provavelmente a terceira maior ilha artificial do mundo. Mas a ilha era apenas a fundação. O verdadeiro prêmio, o aeroporto em si, ainda estava por vir. A ilha vai afundar. Quando o aeroporto internacional de Kansai foi construído no Japão, a ilha artificial foi desenhada para permanecer firme por 50 anos. Em vez disso, começou a afundar quase imediatamente após a conclusão. No começo, ela afundou cerca de 50 centímetros por ano, o que equivale à altura de uma mesa de cozinha. Os engenheiros conseguiram reduzir essa taxa para cerca de 6 centímetros por ano, mas ela nunca parou de afundar. A ilha precisa de monitoramento constante e de estabilização e provavelmente assim permanecerá. Todo ano, as equipes precisam inspecionar o terreno, ajustar as estruturas e garantir que o aeroporto permaneça nivelado.
Pense no que isso significa na prática. A cada poucos meses, os engenheiros precisam medir a altura da ilha em dezenas de pontos da superfície. Se um ponto tiver afundado apenas alguns centímetros, é preciso injetar mais material por baixo para elevá-lo novamente. O prédio do terminal está apoiado em macacos hidráulicos que podem ser ajustados para manter o edifício nivelado, mesmo com o solo abaixo dele se deslocando. Como tentar manter uma mesa plana enquanto o piso sob ela vai afundando lentamente? Você consegue, mas isso requer esforço constante e atenção constante. Há outros perigos também. Sacas de tempestades já chegaram a inundar Kansai, transformando as pistas em rios e forçando o fechamento do aeroporto. Em 2018, uma tempestade poderosa fez colidir um navio contra a ponte que liga o aeroporto ao continente. Ninguém ficou ferido, mas 3.000 passageiros ficaram temporariamente ilhados na ilha, isolados da cidade sem qualquer maneira de sair. Foi um lembrete contundente de que edificar no mar implica conviver com o mar. E o mar nunca fica quieto. Os engenheiros de Dalian acreditam que a ilha deles será mais estável do que Kansai por causa das técnicas avançadas que empregaram. Principalmente o sistema de vácuo de ultra alto nível que retirava a umidade a mais do fundo do mar. Mas o solo ainda irá se acomodar com o tempo. Esse assentamento exerce pressão sobre as pistas e os terminais, o que significa que a ilha demandará manutenção contínua enquanto o aeroporto existir. Essa manutenção não será barata e nunca realmente terminará. O custo estimado para a construção do projeto de Dalian é de 4,3 bilhões de dólares. Parece grande, porém cobre apenas a construção da ilha e do aeroporto sobre ela. Não inclui manutenção ou reparos a longo prazo. Os jornalistas que questionaram o projeto em 2013 fizeram uma afirmação marcante sobre isso. Eles disseram que aeroportos offshore custam cerca de 10 vezes mais para construir do que aeroportos no interior, e se incluirmos a manutenção e reparos futuros ao longo da vida útil do aeroporto, o custo total pode chegar a 20 vezes o de um aeroporto normal. Se esses jornalistas estiverem certos, o preço real desta ilha ficará muito acima de 4,3 bilhões de dólares. Então, restam duas grandes questões. A ilha